Olá, Fera GM! Aqui é o professor Rodrigo Dantas. Hoje eu vou te dar uma dica sobre um assunto que é muito recorrente no Enem. São questões que sempre caem todos os anos no Enem. Esse assunto são as escalas métricas. Então, sempre nos Enems tem trazido questões de escala e são questões que tanto podem ser encontradas no conteúdo de geometria, quando a gente fala de semelhança de figuras, quanto também podem ser trazidos para a aritmética, quando a gente está trabalhando regra de 3, quando a gente está trabalhando razão e proporção. Então, esse conteúdo, ele transita, tá ali, pode ser colocado na geometria ou também na aritmética. E assim, vamos entender o que é uma escala métrica, A escala é a razão, e é uma razão de ampliação ou redução. Então, vai depender aí do referencial. Se a gente vai falar do objeto, e seu tamanho real, então a gente vai ter uma ampliação do objeto para o tamanho real. Se a gente for falar do tamanho real para o objeto que vai ser reduzido, então a gente vai falar de uma redução da escala. A escala vai ser essa razão que representa a medida do objeto com a medida real, com o tamanho real desta figura. Esse objeto que pode ser representado como uma maquete ou como uma figura, Quando a gente trata de um mapa, você vai tratar da redução, de um tamanho de uma cidade ou de um bairro que vai ser colocado no desenho de um mapa. Então, ele precisa ser reduzido. E as proporções precisam ser mantidas. Por isso que a gente usa a escala, que é para que essas medidas de ruas, vias, quarteirões não fiquem desproporcionais. Então, a escala, como foi dito, é a razão entre a medida do objeto e a medida real deste objeto. Por exemplo, quando temos uma escala 1:6 ou 1/6, significa aqui que o objeto foi reduzido com relação ao seu tamanho real em 6 vezes. Ou, quando temos uma escala 1:1000, significa que o objeto foi reduzido em 1000 vezes com relação ao seu tamanho real. É importante também a gente chamar a atenção para o seguinte: as escalas, elas sempre são lineares. O que isso quer dizer? Elas são para uma dimensão. Então, quando a gente está fazendo a ampliação de uma figura plana, a escala ela vai ser relacionada às dimensões lineares daquela figura plana. Mas, vamos para a observação. Quando a gente quer relacionar a escala da área, daquela figura, a gente tem que lembrar que, como a escala é uma medida linear, para trazermos a escala da área, nós temos que elevar aquela escala ao quadrado, para que ela fique proporcional à área. E também, com relação ao volume de uma figura, quando a gente vai fazer a escala com relação ao volume, a gente tem que lembrar que a gente tem que elevar essa escala ao cubo, para que fique proporcional também. Então, fera, essa é a dica de hoje. E até a próxima dica.